Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para ouvir a tua voz, para estar contigo. Senhor, obrigado por nos atrair à tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma vez nos trazer à tua presença, Senhor, a nos atrair ao lugar secreto para ouvir a tua voz. Bom dia, mais um devocional. Hoje o nosso tema é: você pode ser a causa da sua ferida. Devocional Mulheres, Viviane Martinello. 2 Coríntios 35, no seu versículo 20, vai dizer: depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou o seu exército para Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. Josias era um rei que seguiu os mandamentos do Senhor durante a maior parte de seu reinado e fez o que era correto aos olhos de Deus. Porém, suas escolhas insensatas o levaram a um final trágico. Decidiu se intrometer na luta de Neco, rei do Egito, e foi alertado de que aquela atitude culminaria em sua destruição. O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação. E Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus que está comigo, ou ele o destruirá. 2 Coríntios 35 e 21. Às vezes, como Josias, também cometemos o erro de intervir em batalhas que não são nossas. Olha só. Quantas vezes nós enfrentamos batalhas, nos enfiamos em situações que não são nossas. Será que nesta manhã, será que neste momento você tem se identificado? Porque às vezes a circunstância, a situação, o problema não é comigo, não é com você. Mas temos a atitude sempre de querermos estar presente, de querer saber, de querer enfrentar, de querer defender, de querer responder por situações que não eram responsabilidades nossa. E acabamos entrando em lutas que não precisávamos de lutar. Acabamos entrando em situações, em batalhas desnecessárias, que não eram batalhas para este tempo em nós, para a nossa vida. Batalhas que não eram nossas, que não era para nós estar pelejando nela. E assim aconteceu aqui. Mulher, existem guerras nas quais você não deve se envolver, pois elas só causarão feridas, desgastes, desentendimento alheios, brigas de parentes e discussões que não lhe diz respeito. Olha só, por atitudes impensáveis, nós acabamos entrando em lutas, dificuldades que não são nossas, e que saímos delas feridas, cansadas, desgastadas. Trazemos conosco desentendimentos alheios desnecessários. Brigas entre famílias, brigas entre amigos, entre amigas, brigas em nossas comunidades, desentendimentos, discussões que não eram precisas para este tempo nas nossas vidas.
Na maioria dos casos, a atitude mais sábia é se resguardar e não entrar em lutas para as quais Deus não a chamou. Entenda que se você se resguardar e não se envolver, você vai estar evitando uma situação na qual Deus não tem intenção de te colocar lá. Então é preferível nos resguardar, dar um passo para trás, entender que aquela situação não cabe a mim e nem a você resolver. Cuidado com as ações impensadas e palavras e julgamentos indevidos que geram inimizades e contendas. Porque quando nos portamos assim, cavamos a nossa própria cova. Às vezes nós somos responsáveis pela situação complicada, pelo conflito emocional que estamos passando hoje. Porque, pare para pensar, às vezes a situação que você se encontra de desgastes, de ferida, de guerras emocionais, foi causada exatamente porque você entrou em uma situação que não era responsabilidade sua, que não precisava de você responder por ela. E acabou o quê? Acabamos que nós mesmos cavamos a nossa própria cova. Josias agiu contra a vontade do Senhor, intrometendo-se em uma batalha desnecessária, e foi morto pelo exército de Neco. Sim, é verdade que há feridas que podem ser evitadas. Então, esteja atenta à voz do Espírito Santo, a fim de entender o momento correto e agir ao manter distância de determinadas situações prejudiciais. Vou voltar e vou ler de novo, porque essa finalização aqui é muito importante. Há feridas que podem ser evitadas. Então esteja atenta. Atenta à voz do Espírito Santo, a fim de entender o momento correto de agir ou de manter distância de determinadas situações prejudiciais. Talvez você seja a causa de suas próprias feridas. Então, aprenda a proteger o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus instrua a sua vida hoje. Que o Espírito Santo de Deus sonda o seu coração hoje. E que você entenda que este tempo de ferida, este tempo de conflito, você pode sair dele e buscar a orientação do Senhor, buscar a maturidade que vem do Senhor, para evitar situações que te colocou nesse estado, talvez, que você está vivendo hoje. E se você precisa de um conserto, de chegar a alguém para se redimir, faça isso. Peça ao Espírito Santo ajuda para que você lave o seu coração. Perdoe e se perdoe. E sara esta ferida. O Espírito Santo quer sarar as suas feridas hoje. Dê atenção ao Espírito Santo. Ouve o Espírito Santo. Receba a instrução do Espírito Santo. E faça aquilo que o Espírito Santo tem te orientado. Que você fique na paz do Senhor neste dia.